Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem? Esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura e como estamos no mês de novembro, falaremos a respeito de um movimento importantíssimo que é o movimento Novembro Azul, que busca a conscientização a respeito do câncer de próstata. Roda a vinheta. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens. Ele apresenta aproximadamente 70 mil novos casos por ano, certo? E ele é considerado um tumor, um câncer da terceira idade. Por quê? 75% dos casos de câncer de próstata, eles ocorrem em pacientes acima de 65 anos. Quando o câncer de próstata ele é diagnosticado precocemente, existe a possibilidade de 90% de chance de cura. Mas, para falar a respeito de câncer de próstata, vamos falar um pouquinho sobre a próstata e à luz da nossa biomedicina. Coloca o desenho aí, por favor. A próstata ela é considerada uma glândula exócrina do sistema genital masculino. Está dentro da cavidade pélvica, localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela é responsável pela produção das secreções prostáticas. Ela envolve a porção inicial da uretra. Considerando que é uma glândula exócrina, a próstata ela é regulada por um hormônio importantíssimo, que é o hormônio dihidrotestosterona. Ele está relacionado aí às funções da próstata e à sua regulação. Ele também é responsável por um fenômeno chamado hiperplasia prostática benigna. Com o passar dos anos, na vigência do hormônio DHT, a nossa próstata aumenta de tamanho e dimensão. Para você ter ideia, jovem, o tamanho da sua próstata era do tamanho de uma noz. Com o passar dos anos, a partir dos 40, 50, as dimensões dela vão aumentando e ela fica aproximadamente do tamanho de uma bola de tênis. Quando isso ocorre, o seu ureter, que é envolvido pela próstata, ela acaba sendo comprimido. E quando a uretra é comprimida, ocorre um fenômeno chamado estrangúria, ou retenção urinária. Devido à obstrução no canal da uretra, no período noturno, o indivíduo levanta várias vezes para ir no banheiro. E quando ele vai no banheiro, é um esforço tremendo e sai só uma gotinha. Terrível, né? Outro fator muito importante é a genética, a hereditariedade. Se as gerações anteriores, principalmente pai, tio, irmão, apresentou um quadro de câncer de próstata, existe a probabilidade de você também desenvolver. Tanto que, se você apresenta esse tipo de fator de risco, o diagnóstico ele tem que ser realizado o mais precoce possível, certo? E outro fator é o excesso de gordura corporal, a obesidade. Também está relacionado ao aumento do risco de câncer de próstata. É importante também um detalhamento a respeito dos sinais e sintomas, porque o câncer de próstata ele é uma doença silenciosa, de evolução lenta. O principal problema é quando o tumor deixa de ser localizado à próstata, quando ocorre um fenômeno chamado metástase. Ou seja, o tumor ele pode disseminar e invadir outros tecidos. E o pior cenário possível é o que nós chamamos de metástase óssea, certo? Quando o tumor dissemina para o tecido ósseo. Diagnóstico é um detalhe importantíssimo. Para que ocorra a maior chance de sucesso, o câncer de próstata ele deve ser diagnosticado precocemente. E em termos de diagnóstico, a investigação ela deve ocorrer a partir dos 45 e 50 anos de idade. Se você apresenta fator de risco, deve ocorrer preferencialmente antes desse tempo. E para diagnóstico do câncer de próstata, quais são os exames necessários? Nós temos exames de sangue, exames físicos e exames de imagem. Exames de sangue, nós temos o antígeno prostático específico, o PSA. Ele deve ser dosado com o objetivo de avaliar se ele está dentro dos valores de referência. É um marcador importante de desenvolvimento normal da próstata. Se ele está aumentado, existe a probabilidade da sua próstata também estar aumentada. O exame importante, que não deve ser dispensado em nenhuma condição, é o exame físico. É o toque retal. Importantíssimo. E deve ocorrer a partir dos 45, se você apresenta algum fator de risco, ou a partir dos 50 anos. Além disso, existem os exames de imagem, então ultrassonografia ou ressonância de abdômen e cavidade pélvica, e o exame que realmente conclui a respeito do diagnóstico é a biópsia da próstata. Agora, pessoal,
Considerando a proposta do nosso vídeo, vamos falar a respeito da hiperplasia e o câncer de próstata à luz da medicina chinesa. Opa! Tá, eu esqueci de falar. Esse aqui é o nosso alerta. E por que ele está aparecendo aqui? Existe um detalhe importante. Você, pequeno gafanhoto, que estudou medicina tradicional chinesa, eu tenho certeza que ao longo da sua formação, no módulo de Zhang Fu, onde o professor fala a respeito das funções dos órgãos e vísceras, eu tenho certeza que ele falou a respeito de vesícula biliar, estômago, baço, fígado. Na saúde da mulher ele falou a respeito de útero, porém ele não falou a respeito de próstata. Isso porque a próstata é uma glândula que não é prevista na medicina chinesa clássica. Há 5.000 anos atrás, não existia aprofundamento científico para ter esse refinamento aí em termos de anatomia, para identificar a próstata. Certo? No que diz respeito ao processo de diagnóstico e diferenciação de síndromes, que é construído em cima dos sinais e sintomas que o indivíduo expressa dentro de uma alteração, é legítimo, a partir dos sinais e sintomas, definir um padrão relacionado à hiperplasia prostática benigna. Quando o professor falou de útero, ele falou que o útero ele sofre influência de uma série de canais. E um canal importante que influencia o útero é o canal extraordinário Chong-Mai, que ele penetra dentro da cavidade pélvica e na mulher ele passa dentro do útero. Opa, pera lá. Mas se na mulher ele passa dentro do útero, no homem ele deve passar em algum lugar também, certo? E algum lugar que apresente uma relação. E é exatamente isso. O chinês ele chama o útero de envelope procriador. Então a mulher possui o seu envelope procriador. Porém, o homem é a mesma coisa. O envelope procriador do homem, ele compreende testículo, ele compreende vesícula seminal, glândula bulboretral, epidídimo e próstata. Ou seja, todos os anexos do sistema reprodutor masculino compreendem o nosso envelope procriador. E é legítimo eu afirmar nesse momento que o Chong-Mai ele passa na área relacionada à próstata. Dentro desse contexto, ele pode ser utilizado na nossa prática clínica para mobilizar Qi e para mobilizar sangue na área relacionada à próstata. Certo? Então já vai uma informação importante. Em termos de teoria de canais, posso estimular o canal extraordinário Chong-Mai. Apesar de não possuir pontos próprios, existem pontos localizados nos canais principais que possuem uma conexão e influenciam o Chong-Mai. Quais são esses pontos? Baço 4, primeira confluência, pericárdio 6, segunda confluência, e além disso existem pontos que cruzam o Chong-Mai, como por exemplo o ponto E30. Dá uma olhada aqui na localização dele. E outro ponto importantíssimo, que na nossa prática clínica, ele acaba sendo negligenciado em função da sua localização e também da higiene do paciente, é o ponto vasoconcepção 1. Ele está localizado lá no assoalho pélvico. Dá uma olhadinha aqui, ó. E o ponto vasoconcepção 1, o Huiyin, ele é considerado o ponto de cruzamento entre o Chong-Mai, Rui-Mai e Du-Mai. Os 3 canais extraordinários que ao longo do seu trajeto influenciam a região pélvica. Se a gente partir do processo de diferenciação de síndrome, a gente vai chegar à conclusão que essa obstrução, essa estrangura, ele está relacionado à formação de calor e umidade no aquecedor inferior. E qual é o mecanismo? Se porventura o seu baço está lesado, seja em função de uma preocupação excessiva ou de uma intemperância alimentar, ingestão excessiva de alimentos quentes, úmidos, que compromete a capacidade de transformação do baço, esse baço lesado, à medida que ele para de transformar, ocorre a formação de um substrato patológico chamado de umidade. Então essa umidade vai acumular no aquecedor central e, por consequência desse acúmulo, ela vai acabar escorrendo e descendo para o aquecedor inferior. Quando a umidade escorre para o aquecedor inferior, ela gera um bloqueio. Esse bloqueio favorece a formação de calor. Por consequência, você tem a formação de calor e umidade. E não termina por aí. Esse calor e umidade vai acabar se desdobrando no que nós chamamos de mucosidade. E tudo isso vai promover um bloqueio no aquecedor inferior. Existe uma combinação chamada de 3 agulhas da retenção urinária.
3 agulhas da retenção urinária prevê a aplicação do seguinte ponto. Ponto baço 6, combinado com o ponto baço 9 e o ponto VC3. Por que essa combinação? Baço 6 é o ponto de reunião dos 3 rins da perna. Então, com um único ponto, eu consigo estimular baço, fígado e rim. No que diz respeito a baço e rim, ambos estão relacionados ao metabolismo de fluidos. Então, vão ajudar a transformar essa umidade, ok? E o canal do fígado, em termos de trajeto, ele passa pela região pélvica e influencia os genitais externos. Então, pode ser utilizado para beneficiar a micção do paciente. O ponto baço 9, por experiência clínica, é um dos principais pontos utilizados para transformar e eliminar a umidade do corpo. Então, vai beneficiar o nosso paciente. E o ponto VC3, ele é o ponto mu da bexiga. Seu ponto mu da bexiga influencia a bexiga e favorece a micção. E além disso, o VC3 corresponde ao cruzamento do vaso concepção com os 3 canaizinhos da perna. Se o indivíduo tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele tem que submeter o tratamento baseado em protocolo clínico e diretriz terapêutica. Tratamento de câncer de próstata envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hormonioterapia. E a acupuntura ela entra no paralelo para beneficiar o nosso paciente, ok? A proposta é trabalhar junto com a equipe multidisciplinar de saúde e a partir daí ampliar o efeito terapêutico, certo? Tudo em benefício ao nosso paciente. Então esse é o recado que tinha para ser dado. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.